Bom dia, estamos aqui para dar mais uma lição. Estamos estudando esse trimestre de família e relacionamentos, né? Já ouvimos sobre a obediência aos pais. Domingo passado, o convívio entre os irmãos. E hoje nós vamos ver, conhecendo os meus limites, né? Vamos realmente entender até onde a gente pode chegar, até onde a gente deve chegar, não é isso? A gente sabe que os adolescentes, os pré-adolescentes, né, estão sempre em busca de novas aventuras, de novidades, né? E o preocupante é que muitas vezes, né, essa busca assume uma postura impensada e desenfreada para encontrar o novo, o desconhecido. E aí é preciso ter atenção, porque tudo nessa vida tem limite. E tudo realmente foi estabelecido por Deus, né? Então, a gente pode chegar até a um certo ponto, embora que a gente possa fazer todas as coisas, mas a gente não deve fazer todas as coisas, né? E aí vem realmente a correção, que não é para destruir a gente, mas é para livrar a gente dos enganos, dos erros, né, que realmente o maligno coloca diante de nós, como achando que é o correto e que a gente, se é permitido, né, a gente pode fazer, nem tudo. Né? Nós vamos entender, né, nessa lição, qual é o meu limite, qual é o nosso limite, né? Quando a gente fala de respeito aos pais, aos seus professores, aos pastores, enfim, toda autoridade, a gente não gosta, né? E nós sabemos que toda autoridade foi constituída por Deus. Então, é autoridade sobre nós, todas essas pessoas, nossos pais, nossos professores, nossos pastores, nossos líderes espirituais, tá? Todas aquelas pessoas que estão responsáveis por nós, foi instituída por Deus, né? Então, a gente tem que entender que tudo existe um limite. Tem limite para tudo e nem todas as coisas podem acontecer como a gente acha que deve, como pode, né? Então, a obediência às autoridades só nos traz benefícios e uma consciência limpa, tá? Tudo que a gente faz, todos aqueles que obedecem às autoridades, é abençoado por Deus, né? Se eu desse uma caixa agora aqui para vocês e vocês não soubessem o que tivesse dentro e passasse na mão de cada um e pedisse para que quando parasse alguém abrisse, ou se não quisesse abrir, continuasse. E talvez nessa caixa tivesse uma coisa boa, talvez nessa caixa tivesse uma prenda para você cumprir, talvez tivesse um animal peçonhento, a gente não sabe. E aí a gente passasse entre vocês, se mandasse abrir. Será que vocês abririam ou não abririam? E quem resolvesse abrir? Quando abrisse, ia estar escrito lá dentro: coma esse chocolate. Essa é uma ordem. E que coisa boa, né? Com certeza você vai comer. Porque quando a gente obedece, as bênçãos vêm. Quando você diz coma, é uma ordem, você comeu chocolate agradável. É isso que a gente precisa entender, que a gente deve fazer o que é correto. E se eu tivesse colocado uma aranha, coma essa aranha. Claro que você não iria comer. Mas você pode comer? Pode. É uma ordem? É, mas não é bom. Então a gente precisa entender, a gente precisa conhecer o que é certo e o que é errado, para que a gente possa optar pelas coisas corretas, né? Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas não querem obedecer regras. Elas querem satisfazer somente suas próprias vontades, vivendo sem limites, né? E você, adolescente, pré-adolescente, deve conhecer alguém que não está nem aí para o que as pessoas pensam, para o que os pais pensam, não avisam para onde vão, mentem, desobedecem e respondem com arrogância aos pais. Onde será que você vai parar, né? Esse comportamento é desnecessário quando conhecemos os direitos e deveres. A gente sabe que o nosso Pai é a autoridade instituída por Deus. Se eu sei isso, então eu preciso obedecer. Agora, se eu desconheço, eu faço tudo errado, né? E o Senhor tem uma promessa
para quem honrar pai e mãe, honrar é obedecer, é cuidar, vai ter longos anos aqui na vida, de vida aqui na terra, que é a primeira promessa que Deus deu, né? O mandamento com promessa aqui na terra, né? O primeiro mandamento com promessa. Então, todo adolescente precisa ser disciplinado a fim de que se torne um adulto equilibrado, né? A gente precisa ensinar o correto para que ele não faça o errado. Quem vive dissolutamente fazendo tudo errado, não tem correção, não tem amor, não tem nada e vive e paga pelo preço dos seus erros, né? A palavra disciplina pode parecer assustador para muitos, né? Que desconhece o seu significado. Sabe o que o dicionário nos diz que é? Disciplina significa ensino, instrução e educação, né? Como podemos ver, a disciplina são leis e regras importantes, né? Que são colocadas pelos nossos superiores, que seja no nosso lar, que seja na escola, que seja no trabalho, né? Para que haja ordem na sociedade. Porque sem lei não existem ordem. Sem lei, cada um faz o que quer. E ao invés de haver ordem, haverá uma bagunça generalizada. Já pensou? Se tudo pudesse acontecer e não tivesse lei para nada? Você já parou para pensar se não tivesse leis de trânsito? Certamente que o número de acidentes dobraria. Basta faltar luz em algum semáforo que a gente já vê os acidentes acontecerem. Ou seja, é preciso impor, tá? Para que eles possam respeitar e não colocar em risco a vida das pessoas e também a sua própria vida, né? Então, as leis vieram para botar ordem. A necessidade de disciplina existe para limitar a nossa conduta perante a sociedade. Nós temos a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, né, de falar o que quiser, né? Mas tudo tem limite. A liberdade de ir e vir não me dá o direito de chegar e entrar na casa de um desconhecido a hora que eu quiser. Não, isso aí é invasão de propriedade, isso já requer um castigo. A liberdade de expressão não significa que eu posso falar o que eu quiser das pessoas sem prova. Isso é calúnia e difamação, e eu vou pagar um preço. Então, a gente precisa entender que todas as coisas a gente pode fazer, mas nem tudo convém. Todas as coisas pode fazer, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. A gente precisa entender. Tá? Nós temos regras no nosso lar, a gente tem regra na escola, né? Nosso lar, acorde, arrume sua cama, toma banho, pendura a toalha, isso são regras. Ah, tire seu prato da mesa. Se não tiver essas regras, vai ficar uma confusão. Quando você for jantar, não tem louça limpa, porque não tiraram da mesa, não lavaram. Você vai tomar banho, a toalha está toda molhada, porque ficou jogada em cima da cama. A gente tem regras, regras na escola. É hora dessa disciplina, nós vamos estudar essa disciplina. É hora daquela, é aquela. É hora da prova, é essa. Na prova não pode colar, não pode colar. Não pode olhar o livro, não pode. São regras. Regras que existem para realmente botar limites e a gente possa crescer como cidadão do bem. As disciplinas que recebemos dos nossos pais nunca são para nos prejudicar. Nem na escola, não pode pescar. Professor chato, quer que eu decore? Que você aprenda aquilo, não decore, aprenda para usar na sua vida prática para frente. Desculpa, são para nos ensinar a ter educação, disciplina e responsabilidade. Todo mundo tem que aprender essas coisas, ter educação, ser disciplinado e ter responsabilidade, né? Em Provérbios, a Bíblia fala que eduque a criança no caminho em que ela deve andar e quando ela crescer, ela não se desviará. Então, eu preciso que a gente eduque nossos filhos para que eles realmente possam crescer, homens valorosos, tá? E não há motivo da gente ficar irado quando a gente for chamando a atenção. Tudo é para o nosso bem. A gente precisa entender que é para a gente crescer e aprender, né? Se há pouco mais de 40 anos, né,
as disciplinas dos pais eram muito diferentes. Bastava o pai crelar o olho assim pra gente. A criança já entendia o que ela tinha que fazer, dizer, ela se comportava, ela se calava. A disciplina era algo levado muito a sério, tá? Eles eram realmente respeitados. Os professores eram temidos, a gente tinha medo do professor, né? Havia um respeito muito grande. E os jovens nem sequer tentavam falar nenhum palavrão, principalmente perto das mulheres. Infelizmente, essa palavra disciplina parece estar fora do dicionário da sociedade moderna. Os pais perderam sua autoridade, os filhos não obedecem mais. Palavrão. Os professores é que têm medo hoje dos alunos, que eles impõem, mostram arma. Você não vai me dar minha nota? Eu falei, vou lhe esperar lá fora. Então, eles ficam com medo. Palavrões e músicas pornográficas são ouvidos nos transportes públicos, como se fosse uma bela poesia. Hoje, falar nome feio, Jesus, é algo que me incomoda muito, é algo que, quando algum filho meu está ouvindo essas músicas, eu pode parar, sabe? Mas a gente não está 24 horas do dia com eles, né? Então a gente precisa ensinar para que eles aprendam queiram ser homens valorosos, né? Edificados no Senhor, no seu conhecimento, né? Os pastores e obreiros, sabe, os líderes de igrejas, não são mais ouvidos, não são mais respeitados como antes, né? Ninguém considera mais. A gente deve obedecer com mais intensidade nossos pais, nossos professores, nossos líderes espirituais e todo tipo de liderança que nós temos, porque esta é uma ordenança que está na palavra de Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus. Então, se eu não aprendo a ser obediente em casa, eu não vou ser obediente na escola, eu não vou ser obediente no meu trabalho. Tá? E eu vou ter recompensa em cada uma. Se eu fizer a coisa certa, eu tenho recompensa certa. Se eu fizer a coisa errada, eu tenho recompensa errada, né? Se eu não sou ensinada desde de pequeno que tem leis, se eu vou chegar no trânsito, tem uma placa de proibido parar, eu vou parar, porque não tem outra vaga, meu carro aqui, pronto, eu paro, eu vou ser multada. E aí eu vou querer brigar com o guarda, eu vou querer dar tiro no guarda. As coisas não são assim, tudo tem limite. Eu chego no serviço, o chefe me passa uma ordem, não gostei de fazer isso, nada, não vou. Não é assim, eu vou ser demitido. Eu preciso aprender desde pequeno para que realmente eu possa ir bem na minha vida, né? Futura. Essa é a ideia da correção, né? Deus é o Criador de todas as coisas e Ele exerce a autoridade sobre todas as coisas, sobre toda a sua criação. Mas ainda assim, né? Deus é tão bom, Ele oferece amorosamente às suas criaturas a liberdade de escolher entre obedecer ou não aos seus mandamentos. A gente tem um livre-arbítrio. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a gente pensa, a gente escolhe, porque Deus permitiu. Então cabe a nós escolher o que é certo ou errado. Mas saiba que cada um tem a sua própria consequência. E daí a gente não pode escolher a consequência. Porque o que a gente escolher é o que vem junto à consequência, né? Se você escolher obedecer, terá bons frutos. Mas se desobedecer, colherá maus frutos. Tudo é permitido e possível, porém nem tudo está conforme os princípios de Deus, sobre o que Deus quer para a vida da gente, né? A gente tem livre escolha para fazer o que a gente quiser, o que tiver ao nosso alcance, mas nem todas as escolhas estão certas, tá? Nem todas as atitudes refletem a ação do Espírito Santo na vida da gente, né? O Espírito de Deus. E será que as suas ações estão deixando o Espírito de Deus feliz? Será que o que eu estou fazendo, Deus está feliz? Cristo faria as mesmas coisas que eu tenho feito aqui? Se hoje ele estivesse aqui na terra, ele faria? É preciso pensar se essas coisas têm fortalecido a nossa fé e feito a gente amadurecer e crescer em sabedoria. Isso é sabedoria. Não é inteligência. Inteligência é aquilo que você estuda pelo um livro de pega matemática, estuda aqueles bandos de cálculo, você é uma pessoa inteligente porque você responde qualquer problema, porque você estudou.
Sabedoria vem de Deus. Quando eu conheço a palavra dele, eu começo a pôr em prática, eu começo a ter sabedoria, porque nas minhas ações vão estar o que Deus faria no meu lugar, né? Você ainda é um pré-adolescente, né? E não deve abandonar as coisas que são pertinentes à sua idade. É claro que tem coisas que você ainda gosta de fazer, mas entenda que é possível se divertir sem pecar. Por isso é importante que desde cedo você aprenda a discernir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. A gente precisa saber desde pequeno. Preste bem atenção nas brincadeiras, né, que você tem feito. Deus não quer ver você zombando de seus amigos, né? Fazendo bullying, colocando apelidinhos, só vendo defeito, ou tratando de forma ridícula, ridicularizando seu amigo. Olha a roupa, que coisa feia, mais pobre. Não, isso não agrada a Deus. Pense nas músicas que você tem ouvido. Que tipo de mensagem elas estão transmitindo? E o mesmo deve ser observado em relação ao que você veste. Primeiro as músicas, né? Só palavrões, só imoralidade, só coisas feias, sem contar que só palavras erradas. Nós nós vai, ou que parece que o português não existe nessas músicas, né? E o que a gente veste é sensual, é para chamar atenção. Eu preciso entender também que ali eu vou precisar da sabedoria de Deus para identificar a minha aparência, se ela está transmitindo uma mensagem distorcida a respeito do que eu creio, do que eu digo que eu sou, do que eu digo que eu quero fazer, né? Pense nos sites que você visita, né, na internet. Será que eles estão edificando sua vida espiritual? Ou eu só estou vendo bobagens? Muitas vezes estamos fazendo algo que ninguém disse para a gente que é errado. Não, ninguém disse. Mas isso pode nos levar a perder a intimidade com Deus. Eu deixo de fazer as coisas de Deus por causa disso. Eu perco meu relacionamento com Deus, eu não sou mais íntimo dele, ele já está se afastando de mim. Aliás, eu estou me afastando dele, né? Não permita que o modelo de vida mundano afaste você dos seus amigos, dos seus irmãos em Cristo, da sua família e principalmente de Deus. Não deixe o mundo hoje, como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O certo é que é o errado. Hoje nada do que Deus ensinou é seguido pela sociedade. Ah, tem que ser a livre expressão, a gente tem que ter liberdade, eu não sou mais isso, eu sou aquilo. Eu preciso entender e conhecer o que é certo para que ninguém me leve por qualquer vento de doutrina, ninguém me engane. E onde eu posso ver isso? É lendo a Bíblia, é a palavra de Deus, que é igual para todo mundo, a Bíblia é igual para todos. Basta eu ler e eu vou conhecer o que Deus realmente quer para mim, né? E não se esqueça de pôr limite nas suas atitudes. Eu preciso dizer não para mim. Sabe, um dos requisitos que tem no fruto do Espírito, que a gente já viu mais lá atrás, é domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio? É eu me dominar. Eu não vou fazer isso, porque eu tenho domínio próprio. Deus me deu sabedoria, me deu livre-arbítrio de escolher. Eu não quero fazer isso. Então eu posso pôr limite nas minhas atitudes, né? Eu devo ocupar minha mente com o que é bom, com o que realmente vem de sadio, o que vem de Deus. Eu preciso aumentar minha sabedoria e minha maturidade espiritual para que ninguém chegue e decida por mim o que eu tenho que fazer, né? E como é que eu posso saber? Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Quando eu conheço, eu vou entender. Eu posso orar, eu vou falar com Deus, Senhor, eu não entendo isso, não consigo fazer aquilo, eu preciso disso. É colocar diante de Deus. Jejuar. Jejuar. A Bíblia diz que tem coisas que só jejuando. E jejuando não é só passando fome, não. É jejuar de qualquer coisa. Eu vou jejuar de usar o celular uma semana, para que Deus realmente me abençoe. Mas essa semana que eu passo sem usar o celular, eu vou ler a palavra dele. Eu vou ler bons livros. Eu vou encher do que presta a minha mente. Não é só tirar e ficar olhando o tempo. Não. Por exemplo, se eu parar de comer e não fizer nada, eu não estou jejuando, eu estou fazendo regime, eu quero emagrecer, não é esse o propósito. É que quando eu tiro essa coisa, eu sinto falta dela, eu preencho com algo de Deus, algo espiritual que vai suprir, que vai me dar condições de conseguir fazer.
E aí a gente pode estar mais próximo de Deus. E também ajudando, perdoando. A gente precisa perdoar, precisa amar. Isso é difícil, coloque diante de Deus. Não gaste seu tempo só com bobagens. Não. Tá? A sua prioridade como um cristão que segue Cristo realmente é buscar o reino de Deus e a sua justiça, tá? Para que Deus realmente faça morada na nossa sociedade através de nós, né? Porque o que é lícito pode não ser conveniente. E isso não vai edificar, né? Por exemplo, você pode beber cerveja, é lícito, ninguém é preso porque bebe cerveja. Agora eu vou beber cerveja até cair, estragar meu fígado, arrumar uma cirrose e morrer. Isso não me edificou em nada. Então a gente deve considerar somente, não somente o que é lícito, mas o que é conveniente para que a gente cresça, tá? A gente deve procurar, não deve só procurar, aliás, nossos interesses, tá? Mas o bem-estar do seu próximo. Eu preciso estar aqui que eu também estou ajudando o meu próximo, né? Eu devo me preocupar em não ofender também meu próximo, né? Promover o bem-estar de todos que estão ao meu redor, né? Eu devo considerar como agir de maneira que eu possa ajudar os outros e não somente a mim. Eu tenho que entender que eu não sou o centro das coisas, mas que existe um mundo inteiro ao meu redor e que a Bíblia diz que a gente não é bom que a gente viva só. E a gente precisa estar vivendo em comunhão com todos e conforme principalmente a palavra de Deus, né? Quando um pai ordena ao filho fazer determinada tarefa e ele não faz, o que vai acontecer? Certamente o pai vai castigar o filho. Esse castigo não é nenhuma vingança, não. Esse é uma maneira de disciplinar seu filho, para que ele aprenda a obedecer e respeitar as autoridades. Quando ele começa a respeitar seu pai, ele consegue respeitar um professor, ele consegue respeitar seu chefe, respeitar um guarda de trânsito, um juiz. É preciso que a gente aprenda desde pequeno, né? O Senhor corrige e castiga os seus filhos a quem Ele ama. A princípio, a disciplina parece ser chata, é um castigo que ninguém quer aceitar, mas ela realmente demonstra lá na frente zelo que Ele tem pelos seus filhos, para que eles possam aprender. E corrigir e castigar são diferentes. A Bíblia e a palavra realmente que Deus fala a respeito de que Ele corrija quem ama, é que ele não quer só se vingar, Ele quer não só castigar, não é só realmente, não é só castigo, mas pode ser um ensinamento também. Por exemplo, José, que era filho de Jacó, ele foi um grande exemplo de obediência, lembra? Que seus irmãos tinham muita inveja dele, venderam ele foi parar na casa do faraó, e lá a mulher dele quis que ele transasse com ela e ele era obediente a Deus, não fez, por isso ele foi preso justamente, mas lá na cadeia ele adivinhou um sonho, depois ele foi levado para adivinhar do faraó e ele se tornou o governador daquela província, né, do governador do Egito, e sendo a segunda maior pessoa, só perdia para o faraó. Ou seja, ele foi ensinado, ele foi disciplinado em meio a sofrimento. E Deus capacitou ele para governar com grande sabedoria. E foi um grande líder lá no Egito. Ele passou por um castigo que foi transformado em grandiosidades na vida dele, em coisas boas. Agora, uma coisa que é vingança, foi no caso de Davi, tá? A gente vê o oposto da história de José. Teve uma época aqui que Davi resolveu fazer um censo para saber quantos soldados ele tinha. E Deus não tinha mandado isso. E não gostou dele ter feito isso sem a permissão de Deus. E o que Deus fez? Ele enviou um anjo e feriu a terra com uma peste. E morreu 70 mil homens por causa dessa desobediência de Davi. Ele perdeu 70 mil homens, porque fez uma coisa que não agradou a Deus. Ele foi repreendido lá pelo profeta Gade, né? E duramente disciplinado por Deus. Então José foi corrigido por Deus, enquanto Davi foi castigado por Deus, entende?
Então, é a disciplina que Deus faz, né? O Senhor recompensa na sua humildade em reconhecer seus limites diante dele. E a gente precisa entender e fazer realmente o que convém, o que é certo. Correção é uma palavra difícil para nós, porque tem a conotação de castigo, mas nem sempre. Correção que contribui, correção contribui para a nossa educação, para nosso crescimento. E o castigo, às vezes também a gente precisa passar porque a gente fez a coisa errada, né? A gente precisa entender que nem toda forma de dificuldade que a gente passa é vingança, é castigo de Deus. Não, mas que Deus às vezes permite porque Ele quer que a gente cresça, que a gente precisa aprender com a dificuldade, porque é muito mais fácil aprender se passando por ela do que só ouvindo falar dela, né? As leis existem não apenas para impor proibições, mas também para proteger, tá? A Bíblia diz, né? Como Deus disse uma vez, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, as leis existem para ter ordem na sociedade. Você já pensou como seria o mundo sem leis? Onde não há lei, não há ordem. Cada um faz o que lhe vem à mente e aí vem a bagunça geral. Lei é algo que você deve cumprir para ser bem-sucedido. Porque quando você não cumpre, você tem problemas sérios. Ela serve para ordenar ou coordenar os interesses que se manifestam na vida social. É para pôr ordem. As leis estabelecem as normas que regem as mais variadas relações, mostrando o que é certo e o que é errado. Elas atribuem direitos, poderes, faculdades e obrigações. O progresso depende do seu cumprimento, né? E a gente vê aquela taxa, né, que tem lá na bandeira nacional, ordem e progresso, né? E o que quer dizer isso? É que sem ordem, que consiste no cumprimento das leis, não há progresso. Sem ordem, não há progresso. E a lei maior que nós estamos sujeitos é a palavra de Deus. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que a gente precisa ter limite na nossa vida. E o nosso limite realmente está tudo especificado na Bíblia. A gente pode conhecer e entender e ter sabedoria para fazer o que é correto e receber as bênçãos de cumprimento das leis, de atender os nossos limites, de obedecer. Que Deus abençoe a todos.